Aqui é o presbítero Walter. Boa tarde para meus amados amigos e a paz do Senhor para os meus irmãos e a paz para todos. Quero desejar para você uma noite maravilhosa, que Deus possa te abençoar grandemente e que você seja grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Porém, quero saber como você está diante de Deus. Se você está feliz, se você está alegre, se você tem agradecido a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida, tem lhe abençoado grandemente. Eu quero saber se você tem sido grato a Deus, como é que você está na presença de Deus. Para mim, a minha alegria é saber que você está alegre. Mas quero desejar a você que Deus possa realizar todos os desejos do vosso coração conforme a vontade de Deus. Porque nós sabemos que nós somos dependentes de Deus, em tudo que nós vamos fazer, dependemos dele. Porém, fazemos os projetos, todos os projetos fazemos, mas quem executa todos os planos e projetos é Deus. Porque a sua palavra nos ensina e nos mostra que tudo dependemos dele. O próprio Jesus Cristo, ele falando na sua palavra, ele diz: sem mim nada podereis fazer. Você vai encontrar aí essa parte, Jesus falando sobre isso, no Evangelho de João, e também em Mateus, Lucas, Marcos. Você vai encontrar Jesus Cristo falando que sem ele nada nós podemos fazer. Porém, nós sabemos que Deus é o grande construtor de todas as coisas. Então, ele me conhece e te conhece. Todos os seus planos e projetos, você vai diretamente a ele e conta para ele. Tudo que você for fazer, você entrega nas mãos dele. Não pense que todas as pessoas que te abraçam são teus amigos. O único amigo que você tem leal a você se chama Jesus Cristo. Até os próprios familiares, como está escrito na Bíblia, os nossos inimigos às vezes são os de dentro das nossas casas. Como assim, presbítero? Porque nem todo mundo concorda com o que você concorda. Se você não quer que algo aconteça dentro de sua casa e você vai reclamar algo que você não gostou, que está errado, já vai entrar em confronto. Porque às vezes você quer uma coisa e seu irmão quer outra e começa o atrito. E todos os seus planos e projetos você não conte para ninguém a não ser para o próprio Deus.
Porque se você for contar os seus sonhos para mim e seus projetos, eu vou falar para você que você não vai conseguir. Porque é difícil demais, são grandes demais. Vou dizer claramente para você que você não vai conseguir. Mas, se você for falar com Deus e contar para Deus, Ele vai fazer com que os seus projetos e planos sejam realizados. Nós sabemos que os dias de hoje são muito difíceis. Então, nós temos que entender e aprender que nós somos dependentes de Deus em todos os sentidos, e enquanto nós aqui vivemos, somos dependentes de Deus. E para nós ganhar algo da parte de Deus, nós temos que ser fiel a Ele. Crer na palavra dEle. Porque você crendo, não tem nada difícil que Deus não possa fazer. Você muitas das vezes pode estar dizendo, às vezes, porque você pediu muito a Deus por algo, esperou e ainda não aconteceu. Mas quero te falar que espera mais um pouquinho, confiante em Jesus Cristo, que vai acontecer e aquilo que você pediu vai se realizar. Porque se você pediu e Deus prometeu a você que ia fazer, vai ser feito. Mas para isso, nós temos que saber e esperar. Como o salmista escreveu, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, muitas das vezes, amados, nós queremos algo de imediato. Queremos receber algo da parte de Deus que seja rápido. Pedimos agora e já queremos receber. Mas nós sabemos que não é dessa forma. Porque os meus pensamentos e os teus pensamentos não é o de Deus. Então nós temos que entender que tudo só vai acontecer de acordo com a palavra de Deus. Então nós temos que ser, a primeira coisa, crer. Crer e obedecer. Porque em crer, nós sabemos que o nosso adversário, ele crê que estremece. Mas ele não obedece a Deus. Então, não adianta eu chegar e dizer que creio em Deus, mas não faço menção de obedecer a Deus. Eu tenho que obedecer aos seus mandamentos. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Ele diz, bem-aventurado é aquele que escuta as minhas palavras e guarda. No capítulo 7 de Mateus está escrito, bem-aventurado é aqueles que ouvem a minha palavra e guarda. Tem outro versículo que diz, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelharei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você vai encontrar isso no capítulo 7 de Mateus, que fala sobre essa parte. Capítulo 7, versículo 24.
24, 25, 26 e 27. Você vai ver a diferença, ele falando a diferença daquele que crê no Senhor Jesus Cristo de toda a sua força, toda a sua alma, confiar nele plenamente. Hoje, nos dias de hoje, nós vemos que não existe o que existia antigamente, tanto milagre, tanta bênção. Mas hoje, nos dias de hoje, é porque nós somos os primeiros culpados. Que nós não cremos tanto assim. O tanto que era para crer, nós ficamos em dúvida. Temos dúvida, muita dúvida. E nós vemos que todas as vezes que Jesus ia fazer milagre, que era feito milagre, ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quer dizer, a sua fé vai fazer muita diferença na parte da sua cura, na parte da bênção que você espera receber. Isso vai da minha fé e da sua fé. O próprio Jesus Cristo, quando ele manda e ordena que os discípulos saiam para pregar, ele diz: quem crê. Então é para o que crê. Milagre não é para quem quer. Milagre é para o que crê no Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então milagres não se explica. Milagres se recebe. Milagres, a única coisa que eu sei do milagre é que é para aquele que crê. Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então Jesus Cristo, ele fala: aquele que crê na palavra dele e crê em Jesus Cristo, ele fala na sua palavra que fará algo maior do que o que ele fez. O que eu quero dizer para mim e para você é que o que falta em nós é crer totalmente. Não é só crer em palavras, mas crer em atitude. Confiar no Senhor plenamente. Porque falar, todos nós falamos. Mas o que vai diferenciar daquele que fala muito são as ações. Se você diz que crê no Senhor Jesus Cristo, você tem que demonstrar no momento certo, na hora certa. Ele diz aqui no Evangelho de João: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maior do que estas. Capítulo 14, versículo 12. Então o que eu estou falando aqui não é de mim mesmo, é da palavra de Deus. Mas para nós obtermos esse milagre, essa bênção, nós temos que começar a crer com toda a nossa força, toda a nossa fé. Colocar a nossa fé em ação e tirar a dúvida que nós tivermos. Porque sem fé não agrada a Deus, com dúvida não agrada a Deus. Eu quero falar para você que se você tiver fé, por isso que o menor grão, o grão de mostarda é um grão bem miudinho. Ele diz: aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte que o monte se mude de um lugar para outro. Quer dizer, ele quis fazer ali uma comparação que se você tem fé, você vai conseguir o seu objetivo. Mas se você tiver dúvida, você não vai conseguir seu objetivo.
Eu quero falar para você, eu não venho aqui para trazer promessa de riqueza, de ouro, nem prata, nem dinheiro, nada disso. Eu venho trazer aqui para você a palavra que vai te conduzir até Jesus Cristo. E ele diz aqui na sua palavra, no mesmo, encostado ao versículo abaixo do 12, tudo quanto pedi em meu nome eu farei. Então, por que nós estamos pedindo e não está acontecendo se o próprio Jesus Cristo está dizendo aqui na palavra? Ele diz, aquele que crê fará as obras que eu faço e as fará maior do que esta, maior do que é o que ele fez. E por que nos dias de hoje não está acontecendo? Cada um que queira ser melhor do que o outro, mais santo, mais sábio, mais intelectual, não existe. A sabedoria é de Deus. A sabedoria é de Deus. Você pode ser o homem mais filósofo do mundo, mas a sabedoria é de Deus. A sua filosofia não se compara com a sabedoria divina. Mesmo que você estude, você nunca vai chegar a se comparar ou entender a sabedoria divina. Porque a letra mata e o espírito vivifica, você tem que saber. É bom você estudar, mas não deixe que isso queira lhe afogar na sua sabedoria. Os homens estão se afogando na sua sabedoria humana, trazendo para dentro do cristianismo. E o povo cada vez mais se escandalizando com os evangelhos mentirosos que andam pregando por aí. Está escrito na palavra de Deus, Jesus é o caminho, não existe outro caminho. É céu ou inferno, não tem outra coisa. Não tem meio termo, meia palavra. Se Jesus Cristo está dizendo que nós temos que ser prudentes, nós temos que ser prudentes. Temos que ter a sabedoria que vem de Deus para mostrar às pessoas que não existe outro caminho. O meio de salvação é esse, é Jesus Cristo, não tem para onde. E ele diz mais, olha, sem mim, nada poderão fazer. Nós temos exemplo. Graças ao nosso bom Deus, nós temos recebido tantas coisas da parte de Deus. E por que a nossa fé ainda continua tão pequena? Eu não estou falando de você, eu estou falando de nós. Porque antes de eu pregar para você, antes de eu falar, eu tenho que pregar para mim mesmo. Cada dia nós temos que nos converter, cada dia, cada minuto é uma conversão. Nós temos que batalhar até o fim da nossa jornada. Para mim não existe ninguém salvo. Na palavra não está dizendo que você está salvo, não, eu estou salvo. A palavra diz aquele que perseverar até o fim. Aquele que permanecer até o fim da sua jornada.
Então nós temos que ter essa fé, essa confiança no Evangelho de Cristo. E nós temos que mostrar para o mundo que Deus nos escolheu porque Ele viu algo em nós. Não é porque nós merecemos, é porque Ele viu algo em nós. Teve misericórdia e compaixão de nós. E quando Ele fala na sua palavra, tudo quanto pedir, Ele não está colocando nada para dividir, é tudo que você pedir acontece. Mas por que não está acontecendo nos dias de hoje? Porque nós não estamos pedindo com fé o bastante para Ele. Nós temos esse exemplo aqui de Mateus, no capítulo 17, versículo 14 em diante. Logo mais nós vamos ler. E vários exemplos, a Bíblia toda é cheia de exemplos. E todas essas coisas que estão escritas são verídicas, está acontecendo. Já aconteceu muito, está acontecendo, permanece acontecendo. Atrito, guerra, confusão, briga, é desde o princípio. Mas as coisas agora estão chegando uma clareza na nossa mente que tudo está perto do fim. Não sabemos o dia nem a hora. Aquele que disser tal dia, tal hora está enganado, é mentiroso também. Nós não sabemos o dia nem a hora. Sabemos que tudo tem um fim. Tudo que tem começo tem fim. O único que não tem começo, que toda a vida existiu, antes de tudo começar, ele já era, ele é, sempre foi e sempre será. Mas o resto, tudo vai chegar um momento final. E Jesus Cristo está às portas, com os braços abertos, esperando por você. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus Cristo está e continua te esperando. Você que se decepcionou com alguém dentro da congregação onde você estava, alguém lhe feriu, alguém lhe machucou, se decepcionou com alguém, se afastou. Para você servir a Deus, não é necessário você estar dentro de quatro paredes. Não é necessário você estar ali dentro de quatro paredes, não. O mundo é largo. Se você não tem oportunidade de fazer a obra, peça a Deus que Deus vai lhe instruir e você vai fazer. Pega a sua Bíblia, ora a Deus e vá pregar. Pregar para as pessoas. Quando perguntar a você em que ministério você está, quem lhe ordenou, você diz: eu sou um soldado do Deus Altíssimo. Pertenço ao grande exército do Deus Altíssimo, a qual desde o dia que aceitei, ele escreveu o meu nome no livro da vida e ninguém apaga. Para você pregar, para eu pregar, não é necessário esperar aval de outra pessoa. Você já tem o aval de Deus. Ele decide por todo mundo pregar o meu evangelho, pregar o evangelho de Cristo. Com confiança, com convicção que Ele pode fazer. Tudo Ele pode fazer.
Vá com confiança, com convicção, com fé. Quando ele separou aqueles homens de dois em dois, com cada um ele falou na sua reunião: eis que vos dou poder para expulsar demônios, para curar enfermidade. Todos, no nome dele, é no nome de Jesus Cristo. Ele diz: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermidade. A enfermidade pode ser o que for. Acabamos de ver no Evangelho de João, ele dizendo que aquele que crê nele faz as obras que ele faria, e faz maior ainda. Mas está faltando a nossa convicção, a nossa convenção verdadeira. Porque muitos ainda não se converteram verdadeiramente. Eu peço a Deus todo dia para que Ele me converta. O que será que nós vamos apresentar ao nosso líder? Porventura vamos chegar até ele com as mãos vazias? Porque alguém, porque quem, porque nada. Termine a sua construção na rocha. Construa sua casa na rocha. Como está escrito, aquele que construir na rocha, pode vir chuva, vendaval, temporal, descer rio, cachoeira, bate na casa, mas ela não cai. Ela fica igual a palmeira, firme. Porque nós não somos criados por pastores. É bom obedecer os seus pastores, mas de acordo com a palavra. Se o seu pastor estiver de acordo com a palavra de Deus, obedeça a seu pastor. Mas por que, presbítero, você diz isso? Lá você vai ver no livro de Mateus. No livro de Mateus, o que é que está escrito? Como está escrito? Aqui no livro de Mateus, você vai ver o que é que está escrito. Está escrito que na cadeira de Moisés estarão sentados os escribas e os fariseus. Ah, presbítero, mas tem sim. Ao lado de Jesus Cristo estava Judas. E por que não tem nos dias de hoje? Tem sim. Continua tendo. Do mesmo jeito. Então falta em nós a convicção daquilo que nós pregamos, daquilo que nós cremos. Falta nós confiar mais. E aqui está, capítulo 23. Jesus Cristo falando. E então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estarão sentados
os escribas e os fariseus. Não é palavra do presbítero Walter, não. É palavra de Deus, Jesus Cristo falando. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, Jesus manda que nós observe o que eles falam. Depois Jesus disse que eles fazem fardos pesados e coloca sobre os ombros dos outros, enquanto eles não movem um dedo. Leia esse trecho para você ver. Do capítulo 23 de Mateus. Começa do versículo 1. E vai adiante para você ver o que é que Jesus Cristo está falando. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. Amém, meu querido? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17, começa no versículo 14, e vamos orar. Convido você para orar um pouco comigo, para Deus falar conosco através da sua palavra. Ele tem falado até agora, mas ele quer falar mais para você. Deus tem nos alertado para que nós venhamos confiar mais nele, compreender a sua palavra, e olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém, meu querido? Tira um pouquinho do teu tempo, uns minutos, na tua casa, no teu trabalho, onde estiver. Se não pode parar para orar, está no seu trabalho, é arriscado se machucar, se acidentar ou acidentar alguém, está dirigindo. Vai no pensamento. Firma o teu pensamento em Deus. Não precisa você fechar o olho, nem se ajoelhar. Firma o teu pensamento. Fala com o teu pensamento, com Deus. Ora comigo, querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Pelos teus filhos, Senhor, lá em outros países, a qual eu não conheço, mas tu conheces cada um deles, Pai. Eu creio que tem deles que têm te pedido algo, estão ansiosos para que aconteça. Outros talvez estejam querendo desistir de esperar acontecer. Pai, eu te peço encarecidamente, Pai, se possível for, se for da tua vontade, se ele está pronto para receber aquilo que ele pede, Senhor. Realiza o desejo do coração de cada um. Aquele pai que se encontra depressivo, está de um jeito que muitas das vezes pensa em fazer algo contra ele mesmo, Senhor. Porque se decepcionou, alguém o traiu. Pai, tem de misericórdia do teu filho ou tua filha. Vai nesse momento e leva paz para o coração de cada um, Senhor. Vai nas Cracolândia, liberta, transforma a vida, vai nos hospitais, cura, liberta, entre com libertação, com transformação nos presídios. Pai, em todo lugar, Senhor, nos 4 cantos do mundo, Senhor. Aonde tiver uma alma que é tua, vai lá, Pai. Protege, livra de todo mal, Senhor. Do homem sanguinário, da bala perdida, da maldade. Pai, abençoa
todos os teus filhos, independente de raça, cor, religião, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é quem salva, não religião. Abençoa todos, Pai. Todos os teus filhos na face da terra, porque todos foram criados por ti, Senhor. Entra com a paz em cada lar, Senhor. Que os filhos amem os seus pais, os pais amem os filhos, os casais, as famílias, se reúnam mais, converse, ame uns aos outros. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém, meu querido? Meu querido, aqui está escrito no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14, que diz a cura de um lunático. Ele diz assim: quando chegou a multidão, aproximou-se um homem, impondo-se de joelho, dizendo: Senhor, tende misericórdia de meu filho, que é lunático, pois muitas vezes sofre muito, cai no fogo e muitas vezes cai na água. E eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. O que me chama a atenção, meus amados, é que este homem, tenho certeza, a Bíblia não relata, mas eu tenho certeza, que muitas das vezes ele levou o seu filho para os discípulos, para outros lugares, para ser curado. E crendo que ele ia ser curado. Mas ou ele não estava crendo totalmente, ou seus discípulos, onde ele levou, não estava preparado, ou era para o próprio Jesus fazer. Aleluia. Tem essas três opiniões. Por quê? Tem coisas, amado. Na época e ainda hoje, tem coisas que é para você fazer. E através de você, você vai pedir a Jesus e Jesus vai fazer. Não é você. Você vai pedir e Jesus vai fazer. Porque você e eu não podemos realizar nada. E esse homem, ele foi, não se envergonhou. O que me chama a atenção é que ele chegou no meio de uma multidão, não se envergonhou, não se intimidou com a multidão. E a Bíblia diz claramente, ele se pôs de joelho. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados humilhados, porque serão exaltados. E quando esse homem está frente a frente com Jesus, ali tinha os discípulos, ali tinha a multidão, porque nós sabemos que onde Jesus estava, a multidão estava presente. Porque ali estava o grande, o rei, ali estava o homem que curava todo tipo de lepra, doença. Não existe nada que Jesus não possa curar. Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, olha a palavra, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse homem não se intimidou, não se envergonhou, não sentiu intimidade. Ele só fez chegar e se ajoelhar. Eu creio que, como que diz assim, agora sim, o meu filho vai ser curado porque eu agora estou diante da pessoa certa a qual vai curar o meu filho. Se você aceitou Cristo, vai aceitar, você está fazendo a melhor escolha da sua vida em aceitar Jesus como seu Salvador.
Repito, não é preciso você estar entre quatro paredes para pregar o evangelho ou aceitar Cristo. Aonde estiver uma pessoa pregando o evangelho, você pode chegar lá, se ajoelhar e dizer: eu quero aceitar esse Jesus agora. Não tenha vergonha, se ajoelhe e peça para esse homem lhe apresentar a Deus. E procura um lugar que você sentir no coração para você se agregar, se reunir. Porque esse homem aqui não fala se ele era da igreja tal, de denominação tal. Não, ele diz que simplesmente ele chega, se põe de joelho e clama a Jesus Cristo pedindo a compaixão dele. Eu venho aqui, nesse vídeo, é simples, é um matuto, roceiro, mas eu não venho aqui pregar a respeito de religião. Eu venho aqui pregar a respeito do eu sou, do filho dele, que deu a sua vida por mim e por você lá no Gólgota, naquela cruz, naquele madeiro, que era para mim e você, mas ele tomou para si as nossas dores. Então Jesus Cristo, esse homem quando vê Jesus Cristo, corre e se ajoelha e diz: olha, Jesus, eu trouxe eles para os teus discípulos, pensando, aqui não está escrito, né? Mas eu creio que ele disse, eu trouxe, ele já vai logo dizendo, eu trouxe para os teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula, olha mesmo o que Jesus Cristo falou para os discípulos. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E manda. Observa. Deus é amor. Muitos pensam que Jesus Cristo, tudo que ia falar era mansinho. Ah, que mansidão. Ah, não. Ele diz aqui, ó, geração incrédula e perversa. E quem era que estava com ele? Os discípulos. O homem levou para quem? Para os discípulos. Jesus vai, pede que traga o moço até ele. E quando ele diz assim, ó geração incrédula e perversa. E perversa. Vocês já imaginaram? E diz, até quando estarei convosco? Jesus ainda diz isso para eles. Até quando estarei convosco? Traz-nos aqui. Jesus Cristo, além de chamar eles de geração incrédula, todos os discípulos, e diz aqui na palavra do Senhor, trouxeram o menino, viu? Trouxeram o moço. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E naquela hora o menino sarou.
Era um demônio que estava sobre aquele menino. Jesus Cristo repreendeu aquele demônio e o menino sarou logo. E então os seus discípulos se aproximando de Jesus, em particular disseram-lhe: por que não podemos expulsá-lo? Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa-te daqui para acolá. Jesus Cristo confirmando aqui na sua palavra as palavras que eu falei há poucos minutos atrás. Eles foram indagar com Jesus porque não puderam curar o menino. Jesus vai, grita com eles: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Para você entender que Jesus Cristo está falando com você e comigo, até quando vamos estar duvidando que Deus pode ou que Deus não pode? Se Ele pode todas as coisas, nada é impossível para Ele. A partir de hoje, a partir de agora, depois dessa palavra, passa a acreditar que nada é impossível para o que crê. Jesus Cristo falando para os seus discípulos, depois Jesus vai e fala para eles: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Todas as vezes que os discípulos procuravam Jesus, Jesus estava de joelho, orando ao Pai, pedindo ao Pai. Porque você não tem orado, não tem buscado, entristeceu por algo que aconteceu. Mas Jesus mandou perguntar a você nesta tarde: o que foi que Jesus te fez para você dizer que não acredita mais, que não vai mais, parou já faz tempo, nunca mais entrou, nunca mais orou, nunca mais pediu, nunca mais clamou? Ele está te dando mais uma chance. Hoje, antes de dormir, clama, pede. O teu lugar lá na congregação onde você estava, no meio das irmãs louvando, no banco sentada, ninguém vai preencher, aquele lugar é teu. O Espírito Santo está te procurando, Deus está te procurando. Os olhos abertos, onde está o meu servo ou minha serva? Está querendo ouvir a tua voz. Anima-te. Hoje procura buscar ao teu Senhor enquanto estás em pé, porque amanhã pode ser tarde. Hoje Cristo está te dando uma nova chance. Volta para o lugar e ora por aquele que te fez o mal.
para que também ele se arrependa e não perca o lugar que foi preparado para ele. Amém, meu querido? Aceita Jesus como teu Salvador. Você que ainda não aceitou, não vai olhar para A, B, para fulano, para cicrano, não. Eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você. Cada um dá conta de si mesmo. Aqui está escrito na palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Nossa obrigação é pregar, orientar, falar que Cristo é o Salvador. E para salvar, transformar, curar, preparar e levar para o céu, Cristo e a palavra. Amém? Cristo e a palavra dele é quem vai fazer todas essas coisas acontecer. Presbítero Walter, te convido para orar. Ora comigo. Pede por toda a tua família para te dar um domingo abençoado, uma noite abençoada. Para Deus afastar todo o mal da tua casa e da tua família. Te libertar da tristeza, da angústia. Te encher de alegria em Cristo Jesus. Ora comigo. Querido Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, tem nos dado, tem feito em nossas vidas. Vai até os teus filhos, não importa onde eles estejam, Pai. Abençoa ele, cuida deles grandemente, não deixe que nenhum mal o atinja. E que eles, Pai, escute a tua palavra e guarde. Seja com eles aonde eles estiver, Pai. Livra de todo mal, do laço passarinheiro, da bala perdida, do homem sanguinário. Livra de todo mal. Eis que te pedimos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Cheiro no coração, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo e seja grato a Deus em tudo.